Dia de finados, a gente sabe de pessoas que perderam entes queridos e ao se perder um ente querido, tempos depois, e claro, a gente sabe que não é imediato, já vem a preocupação com relação à partilha de bens, ao levantamento de bens ou de dívidas daquele que partiu. Aí nós trouxemos esse tema para o Bom Dia Responde dessa quarta-feira, sobre como deve se dar esse processo, quais são os direitos dos familiares, dos herdeiros, como identificar esses bens ou essas dívidas e as responsabilidades em toda essa questão e esse procedimento. Ao vivo com a gente, o advogado Ayrton Aloysio Schutz. Tudo bem, doutor Ayrton? Tudo bem, bem-vindo aqui ao Bom Dia Responde. Muito bom dia, obrigado. Se você quiser participar perguntando, fique bem à vontade, QVT e WhatsApp são os nossos canais de atendimento ao telespectador. Doutora Ayrton, vamos começar dizendo o que é bem o inventário. Bom, inventário é a transmissão do patrimônio que o falecido deixa para os seus herdeiros. Então, esses bens precisam ser inventariados para serem divididos entre aqueles que são os herdeiros segundo a lei, ou segundo o testamento que o autor da herança fez. É uma espécie de levantamento, identificação, arrolamento de informações acerca de um patrimônio, vamos dizer assim. Então, o João foi a óbito, né, deixou o patrimônio, é levantado qual é o patrimônio que esse falecido deixou. Obviamente que antes de transmitir para os herdeiros tem de ser pagas todas as dívidas, inclusive dívidas tributárias ou outras que vierem a aparecer. E o que sobrar, aí sim, aí é repartido entre aqueles que têm os direitos. Muito bem, vamos para o telão, porque já tem uma primeira pergunta aqui para o senhor. Chegou antes mesmo da gente começar essa rodada de tira dúvidas. A telespectadora conta que a mãe faleceu em maio do ano passado. Agora, em outubro, mês passado, ela recebeu uma notificação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre uma dívida da mãe no imposto de renda, dá um total aí de 10 mil reais. Ela conta que ela e os irmãos ainda não tiveram de pagar, condições de pagar pelo inventário, porque é um procedimento que tem despesas, né? Segundo ela, está mais ou menos uns 19 mil reais, é o quantitativo que o advogado informou que pode ficar esse inventário. Antes de pagar o inventário, eles vão ter que pagar essa dívida que a mãe deixou aí ou que ficou junto à Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista que o CPF dela já foi cancelado? Sim, antes de passar esse valor, qualquer valor para herdeiros, tem que quitar todas as dívidas, inclusive antes de fazer aquilo que nós chamamos de formal de partilha, que é a forma final de repartir os bens, tem que conseguir a certidão negativa nas fazendas federal, estadual e municipal do CPF do falecido. Ainda que o CPF tenha sido já cancelado, porque já faleceu, mas sem essa certidão negativa, não consegue fazer a distribuição do patrimônio para os herdeiros. Fica travado. Não tem o que nós chamamos tecnicamente de formal de partilha. Vamos falar na prática como é que se dá o início do inventário. Vou lhe perguntar por um motivo. Sim. Pode ser feito direto no cartório? Vai no cartório, apresenta um documento, seria uma petição, uma solicitação dizendo a partir de agora a família de fulano de tal, descreve quem são os filhos, CPF e tudo mais, trata de dar início ao procedimento de inventário. Como é isso na prática? Nós temos duas formas de fazer. Nós temos uma forma que é judicial, ou seja, faça um processo judicial lá no fórum, contrate-se um advogado e propõe uma ação de inventário. Tem uma outra forma mais simplificada e mais fácil de fazer, que é direto no cartório. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que não haja nenhum herdeiro menor ou incapaz. Esse é um dos requisitos. E o segundo requisito é que tem que haver já um prévio acordo entre os herdeiros. Ou seja, não pode ter briga, ou divisão, ou desentendimento, ou questionamento. Sobre porque quem se fica houver, com o quê? aí vai ter que ir para o judiciário para discutir quem tem ou quem não tem razão. Doutora Luiz, tem várias situações e as mais assim diferentes. Por exemplo, se às vezes o dono daquele patrimônio, aquele aquele falecido, antes de morrer, deixou um filho morar numa chácara, deixou outro filho usar o carro, deixou sem passar aquele bem
para o nome do filho. Esses aí bens espalhados vão ser arrolados para divisão equânime ou igualitária para todos? Sim, entendi. Veja, cada um de nós que temos descendentes ou ascendentes, nós podemos doar até a metade do nosso patrimônio. Mas para que a doação se concretize, é preciso, se for imóvel ou imóveis, fazer a transferência lá na matrícula do imóvel. Tem que fazer, ou seja... no cartório de registro de imóveis. no cartório de registro de imóveis e fazer a transferência. Se isso não for feito, é porque a doação não se concretizou. Então, se a doação não se efetivou, esse bem deve ser arrolado e vai ser provavelmente partilhado entre os outros herdeiros se não houver um acordo. Vamos para o telão, porque olha a situação desse pai, entre aspas, eu estou imaginando que seja pai ou mãe, não sei. Tem mais de 5 anos, é mãe, que os filhos que eu carreguei na minha barriga, 9 meses, não têm convívio comigo, não me ligam, não têm o endereço, não me consideram como... E eles me consideram como a pessoa mais ruim do mundo. Então, nesse caso, eles não têm direito em nada que é meu? Não é bem assim. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Para um filho, por exemplo, perder o direito hereditário, o direito de herança, é preciso um procedimento que nós chamamos de deserdação. Então, é um documento. É um testamento. Um testamento. Para deserdar alguém, é preciso que seja feita a deserdação em testamento. Sim. Existem outros fatos que nós chamamos de indignidade. O filho pode não herdar do pai ou da mãe se cometer alguma daquelas falhas que o Código Civil, que é a lei que regula o inventário, estabelece. Tentativa de homicídio, ofensa grave, né, de alguma agressão. forma. Aí sim, o filho que faz isso para com seu pai e para com a sua mãe, ele vai perder o direito de receber herança. Mas a pessoa também, o autor da herança, pode deserdar. Pode ir lá e fazer um documento em testamento e daí especificar quais são os motivos que ele está tirando todo mundo desse... Agora, até esse documento pode ser questionado pelos herdeiros? Pode, porque as causas são muito específicas, ou seja, são aquelas causas que estão no Código Civil e nenhuma outra. Sim, não é só chegar também e dizer, vou tirar todo mundo... eu não gosto do meu filho, eu vou deserdá-lo. Não é assim. Não é assim. Certo. Vamos para a pergunta gravada do Miqueias. Bom dia, eu sou o Miqueias e eu tenho uma dúvida. O que é herdeiro pós-morto? Herdeiro acho que seria pré-morto, porque herdeiro pós-morto, assim, o filho, o pai morreu, depois disso o filho também morreu. Então, o que vai acontecer? Os filhos desse filho pós-morto vão receber a herança, mas não entendi muito bem a colocação dele, porque na verdade, assim, talvez a dúvida que ele coloca, quando é que a pessoa recebe a herança? Na verdade, a herança é transmitida na hora da morte. Na hora que João falece, ele transmite todo o seu patrimônio para os herdeiros, ainda que os herdeiros nem saibam que o pai morreu, por exemplo, mas eles já receberam a herança. Sim. Tá? Então, depois, vamos imaginar que um dia depois, num acidente aí, esse herdeiro que recebeu a herança também falece. Então, ele vai transmitir para os seus herdeiros. Aproveitando que a gente está falando dos herdeiros, quem são eles? Vamos aqui para a tela, até de repente vai ajudar a esclarecer essa questão de pré-morto, pós-morto. Quem são os herdeiros? Opa! Abriu aqui uma tela que não é essa aqui. Quem são os herdeiros? Os herdeiros necessários, os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Herdeiros ascendentes, os pais, mães, avós, bisavós e cônjuges. Herdeiros colaterais, irmãos, sobrinhos, primos e tios. Quantas pessoas podem receber uma herança? Aí não tem limite, né? Não, todos os nossos parentes, irmãos, primo, tio, todos são herdeiros. Agora, a lei estabelece uma ordem de preferência. Sim. Então, na hora que alguém vai a óbito, a lei estabelece quem são os primeiros da fila, vamos dizer assim. Então, os primeiros da fila, quem são? O cônjuge do falecido, junto com os descendentes do falecido. Sim. Então, primeiro, nós sempre falamos assim, a herança desce. Então, primeiro os filhos, depois os netos, depois os bisnetos, enfim, vai procurando descendentes desse falecido. Se não houver descendentes, aí sim vai para os ascendentes. Sim. Ou seja, para o pai,
para a mãe ou para os avós. Se também não tiver ascendentes, aí vai para colateral. Aí vem uma ordem de preferência também, que são os irmãos, os primeiros na linha colateral, os sobrinhos, os tios, os sobrinhos netos, os primos e os tios avós. Muito bem, vamos para a pergunta do João Rogério, que é de Paraíso. Ele quer saber se é possível fazer o inventário pela Defensoria Pública. Dar entrada. Se o inventário for bem pequeno, tem sim, pouca tem que ser coisa. O critério da porque carência, né? Porque existe, para a pessoa poder ser atendida pela Defensoria, é destinada mais a pessoas pobres que de fato não têm nenhum recurso. Então, se o inventário tem um patrimônio, vamos dizer assim, bem significativo a ser inventariado, a Defensoria Pública não tem, não vou dizer legitimidade, mas ela não deve atender uma pessoa que tem condições de contratar um advogado para defender os seus interesses. Vamos para o telão, porque nós estamos voltando e deve ser continuação daquela primeira pergunta da mãe da filha e os herdeiros que receberam a notificação de uma dívida na Receita. Em caso de não pagamento lá daquela dívida que ela falou que é de R$10.000, não sei se o senhor está lembrado da primeira pergunta. Tô lembrado. A Procuradoria pode pedir a penhora de imóvel, sendo que ela deixou somente uma casa, onde essa pessoa que está perguntando para a gente está morando com os irmãos, a casa está no nome do nosso pai, que também é falecido. Então, na verdade, teria que ser feito o inventário também do pai, da mãe, mas eu acho que não vai penhorar a casa. Mas o fato é que para poder fazer a transferência da titularidade da propriedade, vai ter que pagar os tributos. Sim, não tem como escapar do pagamento de tributos. O Estado vai recolher o quinhão dele também. Observando essa pergunta, a gente lembra de uma outra coisa que o senhor mencionou. Até quanto tempo depois da morte deve-se entrar com o inventário? Porque no caso aí você viu que o pai morreu e eles não fizeram inventário. A lei estabelece que são 60 dias, ou 60 dias, o prazo para se propor o inventário. Então, a pessoa faleceu, então, depois disso, 60 dias, o inventário deve ser feito, proposto. Ou judicialmente, ou dado entrada no cartório para resolver essa questão. Agora, quanto tempo vai demorar para terminar o inventário? Aí é outra história. Aí é outras coisas. Mas se o inventário não foi proposto em 60 dias, pode propor depois? Pode. É que depois pode incidir uma multa que está previsto no Código Tributário Estadual, se não for proposta a ação de inventário em 60 dias. Certo. É só essa a consequência. Certo. Vamos para o telão, porque tem uma outra situação vivenciada pelo Edis de Aquino, de Paraíso. Obrigada, Edis, pela participação aqui. Ele conta que e quer saber mais. O pai e a mãe têm mais de um imóvel, já fizeram as escrituras em nome dos pais e um dos filhos. Cada escritura aí foi feita dessa forma. Quando esses pais morrerem, é preciso fazer inventário? Se eu entendi bem a pergunta, a herança foi distribuída em vida. Pelo menos para um dos filhos. Pelo menos para um dos filhos. Ele não fala quantos filhos são? Não sabe. Então, assim, fica um pouquinho, às vezes, pode ficar um pouco obscura a explicação. Mas o fato é que, se fez a divisão de acordo com a lei em vida, este bem não precisa depois voltar ao inventário, não. O fato é que, quando se não tem testamento, os filhos têm o direito de receber quinhões iguais. Certo. O pai pode favorecer um filho na hora da partilha da herança. Pelo jeito foi feita uma doação para um filho, né? Por isso que eu entendi, né? Então foi feita a doação para um filho. Então, se essa doação foi feita, agora entendi. Talvez foi feita a doação, se não foi dispensado de colacionar, ele vai ter que dividir este bem que ele recebeu em vida com os outros herdeiros. Vamos para a pergunta aqui na tela. A pessoa conta que é casada só na igreja. Se meu marido morrer, eu tenho direito à herança como esposa? Em tese, sim, mas a gente tem que analisar a origem do patrimônio, é um pouquinho mais complexo, porque aqui, na verdade, ela está dizendo que vivem união estável. União estável, então a companheira ou companheiro também é herdeiro. É pacífico isso hoje na doutrina e na jurisprudência. Então, temos que analisar qual é a origem do patrimônio. Porque se o patrimônio, nós chamamos assim tecnicamente de bem particular, ou seja, um patrimônio que esse homem já tinha antes de ir morar com essa senhora.
se este patrimônio, se ele for a óbito, ela vai herdar deste patrimônio. Se ele tinha filhos antes daquele relacionamento, também eles vão entrar como herdeiros dele. Sim, filho é filho sempre. Filho é filho sempre. Mas assim, para responder concretamente à pergunta da telespectadora, né, a companheira, aquela que vive maritalmente com uma outra pessoa, ela, via de regra, é herdeira. Mas pode ser que o patrimônio não vai ser herdado quando ele foi adquirido em conjunto durante a sociedade conjugal. Aí nós dizemos assim, aquilo que é meiado, aquilo que é dividido entre o casal, desse patrimônio, quando um dos dois for a óbito, não herda. Só herda daquilo que nós chamamos de bens particulares. O bem que é dele e só dele. Então, esse homem já tinha uma casa antes de morar maritalmente com essa mulher. Se esse homem morrer, desta casa ela vai herdar. Porque ela não vai mear, não vai partilhar. Se eles viessem a se divorciar ou se separar dessa casa, eles não vão herdar. Ela não vai receber. Mas se ele morrer, dessa casa ela herda. Agora, a casa onde eles estão, tem que em ver tese, se essa casa foi comprada, adquirida durante a sociedade conjugal, ela fica com a metade da casa porque já é dela, antes do marido morrer, mas daí ela não herda, só fica com a metade da meiação por força do regime de bens. O regime de comunhão parcial de bens. Eita, que é difícil essa parte aí, viu? viu? É um pouco mais difícil, sim. Agora vamos aqui para a tela para a pergunta e aí o comentário de uma pessoa sobre Lagoa do Tocantins. A mãe faleceu, só que antes dela falecer, ela deu a casa para uma filha que cuidava dela. Mas agora, depois que ela morreu, os outros 3 irmãos e aí querem ter direito a essa casa também. O que pode ser feito? Isso, então o que pode ser feito? Tem que ver se esta casa que foi doada atinge mais do que a metade do patrimônio. Porque cada um de nós pode doar a metade do nosso patrimônio em regra. Se só tinha aquela casa? Se só tinha aquela casa, ela doou mais do que podia. Porque ela só podia doar... Então a doação não vale? A metade vale. Então vai ter que depois dividir em dinheiro, né? E a metade que ela fez é válido. Mas a outra metade, a doação não é válida e eventualmente poderá ser anulada, a outra metade. Olha a outra pergunta aqui, a telespectadora conta que é filha única, a mãe tinha um imóvel residencial, com a morte dela vou ter que fazer o inventário, sendo que eu sou a única herdeira? Sim, vai ter que fazer o inventário porque vai ter que pagar o tributo para o Estado. Porque existe aquilo que nós chamamos do ITCDM, né, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, o Estado quer também recolher os tributos dele e vai ter que fazer um inventário para poder titularizar a casa em nome da filha, mesmo sendo herdeira única. Certo, tem a parte da tributação. Isso. Vamos lá para a pergunta de Paraíso, da Francisca. Ela conta que o pai era casado, separou, depois que ele separou, minha mãe conseguiu comprar uma casa, meu pai teve outra família, teve filhos e agora os 2 morreram, já estavam separados. Os filhos do meu pai querem a herança da casa que a minha mãe comprou quando já estava separada dele. Ou seja, o pessoal da nova família do pai dela quer ter direito a um bem que é da mãe dela, de outra banda, que nem tinha nada a ver com esses novos filhos. Não, se eu entendi bem a pergunta, não tem direito. Eles não têm direito? Não tem direito, não, porque o patrimônio é só da mãe. Então, se são filhos de um outro relacionamento, não vai ter direito. Pelo menos foi isso que nós entendemos aqui. Pelo menos foi isso também que eu entendi. Então, não teria direito, não. Certo, não adianta questionar aí essa história. Vamos para a pergunta do Jadson agora. Meu nome é Jadson. Eu gostaria de saber quem são os sucessores do falecido. Até já respondemos esse questionamento, mas para você que ligou a sua TV agora, nós estamos falando de inventário e partilha aqui com o doutor Ayrton Aloysio Schutz. E aí você pode perguntar também, de repente você não viu essa resposta lá atrás e agora acompanha atendendo esse telespectador. Muito bem, então, como eu falei antes, quem são os herdeiros? Todos os nossos parentes são herdeiros, né? Agora existe uma ordem de preferência. Na hora que João, ou que Maria morreu, então os primeiros da fila a receber são os descendentes. Então os filhos estão em primeiro grau. Então a Maria morreu, tem filhos. Quem vai receber o patrimônio de Maria? Os filhos da Maria. Independente de qual relacionamento, se tem um pai diferente, não importa. Filho é sempre filho, independente do relacionamento conjugal. Então os filhos são os primeiros da fila. Se não houver filhos aptos a receber, poderá ser ou poderão ser os netos. Então, enfim, procuramos sempre na linha descendente se tiver algum herdeiro.
Se não tiver nenhum herdeiro para receber, aí poderá, eventualmente, os ascendentes ou o ascendente receber. Então, uma pessoa jovem, tem patrimônio, faleceu, era solteira, não tinha descendentes. O pai e a mãe estão vivos. Quem vai receber? O pai e a mãe.